bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi. Hoje o meu entrevistado é o professor Francisco Celso. Olá, professor Francisco. Olá, Josi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo? Conte a sua história. Quem é o professor Francisco? Então, antes de eu começar a contar minha história, primeiramente agradecer ao convite, é uma honra estar participando dessa entrevista e poder socializar um pouco da minha história de vida e da minha vivência enquanto educador também. Tá ok? Então, sucesso para o seu canal. E então, Francisco Celso é meu nome, eu sou filho da Dona Socorro, que é de Teresina, no Piauí, com o Valmir Ribeiro, que é aqui de Planaltina, né, que antes era Goiás, depois que foi construído Brasília, começou a fazer parte de Brasília, né? Mas todo mundo que é de Planaltina se considera goiano, digamos assim. Então Brasília é um pouco disso, né? É uma cidade cosmopolita, com gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é região do país, e eu sou meio que fruto disso, né? Sou nascido aqui em Brasília, né? Tive uma infância humilde. Minha mãe, professora de história, segui os passos dela, que eu também sou professor de história, né? Ela criou eu e meu irmão mais velho sozinha, porque ela se separou do meu pai muito cedo. Meu pai um problema psiquiátrico, ele tinha problema psiquiátrico desde os 20 anos de idade, e isso foi se agravando. E eu cresci vendo meu pai, visitando meu pai em clínica de recuperação em Goiânia. Então, minha mãe criou a gente com muita dificuldade, né? Mas uma infância modesta, como eu disse, com muitas privações, mas foi uma infância bacana. Eu tive minha infância e adolescência no Guará, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Eu vivi lá até os meus 27 anos, né? Hoje eu tenho 43 anos. E depois eu vim morar no Recanto das Emas, que é uma região, né, uma região administrativa aqui do DF também, uma periferia do Distrito Federal, né? Sou casado, hoje tenho a minha esposa, Marcilene, mais conhecida como Mamá. Tenho 3 filhos, o Douglas é o mais velho, a do meio é a Laísa e a mais nova, a Dandara. E em relação à minha história com a educação, ela começa ali, né? Década de 80, eu passei minha infância, os anos iniciais ali do ensino fundamental, década de 90, adolescência, ensino médio. E eu não fui um aluno exemplar, né? Já começa por aí, eu não fui um aluno exemplar. Eu era extremamente tímido, né? E a escola não foi acolhedora comigo. Eu tenho memórias negativas em relação à escola, em especial no meu ensino fundamental. Tinha uma professora que me marcou muito negativamente, porque ela me constrangia, né? Eu com excesso de timidez, ela, professora de matemática, colocava os alunos na frente do quadro para resolver questão, e eu não gostava disso pelo excesso de timidez, botava a gente para tomar tabuada, né? Existia isso naquela época, enfim. E eu, inclusive, deixei de frequentar a escola por conta disso. Fiquei 2 anos longe da escola. Primeiro, quando eu tive aula com essa professora, as aulas dela eram os últimos horários, eu matava as aulas dela, fugia da escola e não assistia às aulas dela. Reprovei por falta e fiquei 2 anos, né, com a linguagem de hoje, diriam que fiquei evadido da escola. Eu costumo dizer que eu não evadi, eu fui expulso de uma forma indireta, né? Porque com a canetada de um diretor ou diretora, mas por não me sentir acolhido no espaço que era para me acolher. Então minha relação com a escola não foi nada legal, assim. Mas tempos depois eu tive uma memória positiva da escola. Já no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, eu retomei meus estudos, etc. E no primeiro ano do ensino médio aí eu tive uma referência positiva da professora de história, que me marcou muito positivamente, né? Eu lembro que ela marcou um seminário, dividiu a turma em grupos, né? E marcou um seminário. E quando terminou a aula, eu fui até a mesa dela e falei: professora, tem como você me passar um trabalho escrito? Porque eu não consigo apresentar seminário, eu sou muito tímido, eu começo a tremer as pernas, começo a tremer as mãos, até meus lábios tremem, professor. Aí ela chegou e falou assim para mim: Francisco,
eu posso até te passar um trabalho escrito, mas você precisa perder esse seu bloqueio de falar em público. E ela pegou na minha mão de uma forma tão carinhosa e falou, posso te ajudar? Aí, Josi, na verdade, eu não queria que ela me ajudasse, eu queria sair correndo dali. Só que ela falou de uma forma tão afetuosa, de uma forma tão carinhosa, que eu não soube dizer não. Eu falei, tudo bem, professora, eu vou aceitar a sua ajuda. E isso deu uma virada de chave na minha vida escolar. Porque ela começou, olha só que massa isso, ela começou a me ensinar técnica de oratória. E tem 3 passos que eu lembro até hoje, ficou marcado na minha memória, né? Que são os 3 passos básicos que ela falava para mim. Ela falava, Francisco, se você tiver com as mãos tremendo, junte uma mão na outra que ninguém vai perceber que suas mãos estão tremendo. Se você estiver com as pernas tremendo, flexiona o joelho, posiciona os pés em formato de V, que ninguém vai perceber que suas pernas estão tremendo. Aí o 3º passo era, estuda a sua parte da apresentação, e quando você for apresentar, você vai encarar a turma como se fosse um adversário que você vai sair na porrada. Ela falou desse jeito, com essas palavras. E eu segui esses 3 passos e eu consegui apresentar o seminário pela primeira vez e tirei uma boa nota e eu fui perdendo esse meu bloqueio. Então, isso mostra tanto a responsabilidade que nós educadores carregamos. A gente tem o poder de marcar a trajetória desses adolescentes positivamente ou negativamente. E quando eu entrei para o magistério público, na verdade eu entrei para o magistério em 2003, né? Assim que eu me formei. E apesar de eu ter começado nas escolas particulares, eram escolas em regiões de muita vulnerabilidade social também, com muitos alunos bolsistas, muito parecido com as escolas públicas das regiões periféricas aqui do DF, né? Mas no magistério público eu entrei em 2008, né? E quando eu entrei no magistério, lá no ano de 2003, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu jamais iria constranger um aluno meu, porque eu já passei por isso. E eu sei o quão doloroso é e o quanto que isso me afastou da minha escolarização. E até hoje, né, estamos aí hoje, dia 18 de maio de 2022, eu venho conseguindo cumprir essa promessa e isso me orgulha muito, certo? Então, e aí, como eu disse, eu sempre atuei em região de muita vulnerabilidade social e sempre gostei disso, porque eu me identifico com esse público. Eu também sou filho da classe trabalhadora, né? Como eu disse, minha mãe é professora, meu pai era vigilante, eu sou filho da classe trabalhadora, não herdei nenhuma grande herança, né? Então, tive as mesmas privações, as mesmas dificuldades desses meninos, dessas meninas, né? Das regiões periféricas, as mesmas dores, os mesmos dissabores, e eu me identifico com eles, me vejo neles e nelas, né? E muitas pessoas enxergam esses jovens como problema e eu enxergo eles como solução. Então, eu gosto de atuar e desde sempre, minha mãe também, ela sempre foi muito militante das causas sociais, dos direitos humanos, e eu herdei um pouco disso dela, eu acompanhava ela pequeno nas movimentações políticas. Quando eu falo movimentação política, eu não estou falando de partidário, né? Mas nas bandeiras, nas causas que ela defendia, e isso me ajudou na minha formação também. E quando eu entrei para o magistério também, eu comecei a militar nessas bandeiras, né, da diversidade, dos direitos humanos, e sempre nessas regiões de muita vulnerabilidade social. E foi aí que, nessa trajetória, que eu fui acabar parando no sistema socioeducativo, que é onde estão os jovens de extrema vulnerabilidade social, né? Ao longo da minha trajetória já enquanto educador, eu sempre gostei da pedagogia de projetos, né, porque eu penso que a gente tem que trazer algo diferente para os nossos estudantes, para que a escola seja de fato atrativa, né? Porque quando a escola não é atrativa, a rua acaba acolhendo. Então, sempre apostei nisso e sempre apostei, viu, Josi, no casamento de educação com cultura. Inclusive, tem uma frase da Fernanda Montenegro, que eu costumo reproduzir ela em vários espaços onde eu tenho a oportunidade de falar, que ela diz o seguinte, que educação sem cultura é esqueleto sem musculatura. Então, o que eu tento fazer é dar uma musculatura ao fazer pedagógico, né, nos espaços onde eu atuo. Eu também, além de professor, sou produtor cultural,
sou mediador social, sou especialista em educação inclusiva, sou diretor pedagógico de uma associação chamada Respeito e Atitude, né? Já participei como mentor intelectual e como colaborador de vários projetos voltados principalmente para o empoderamento da juventude preta, pobre e periférica, né? Posso citar alguns aqui, como o projeto Relações Étnico-Raciais na Escola, né? A gente tinha um coletivo chamado Coletivo Ubuntu, que a gente movimentou um espaço cultural aqui no Recanto das Emas, né? Que é a cidade onde eu moro, e que acabamos colocando o Recanto das Emas no mapa da cultura do DF, onde lá giravam várias oficinas, várias atividades, todas abertas ao público, gratuitas, né? E uma iniciativa popular, né? Porque aqui no Recanto não tem teatro, não tem cinema, quase não tem atrativo. Então, uma iniciativa popular tapando o buraco que o Estado deixa. Então, movimentamos o Sarau da Falsa Abolição, que acontecia todo 13 de maio, né? Até o ano de 2017, depois, por vários problemas pessoais, a gente não pôde manter. O Sarau Ubuntu. E o nosso projeto de maior repercussão e maior sucesso, que é o projeto RAP, né? Que é o que eu vou dar ênfase aqui, né, nesse nosso bate-papo. O rap, o nome Projeto Rap em alusão ao gênero musical rap mesmo, né? O RAP é uma sigla em inglês, né? Rhythm and Poetry, que significa ritmo e poesia, né? O gênero musical, o rap, significa isso, ritmo e poesia. Só que a gente ressignificou trazendo para a realidade do sistema socioeducativo, que é onde eu atuo desde 2015, né? Desde 2015 que eu atuo no sistema socioeducativo, atendo jovens, meninos e meninas entre 12 e 21 anos de idade que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade, né? No popular, estão na tranca mesmo. E lá a gente desenvolveu esse projeto que a gente utiliza o gênero musical rap como ferramenta pedagógica. Só que a gente ressignificou essa sigla, trazendo para a realidade do sistema socioeducativo o R, né, sendo ressocialização, o A sendo autonomia, aí inspirado em Paulo Freire mesmo, né, nosso grande mestre, e o P, protagonismo. Então o projeto RAP é esse, ressocialização, autonomia e protagonismo. É um projeto que começou em 2015, então a gente já tem 7 anos de projeto, e é um projeto multipremiado. A gente já ganhou o prêmio, vou falar dele mais especificamente daqui a pouquinho, mas só citar algumas premiações que a gente recebeu. A gente vem passando, na verdade, por um processo de reconhecimento desde o ano de 2017. No ano de 2017, a gente ganhou o prêmio Itaú Unicef, etapa local. No ano seguinte, 2018, a gente ganhou o mesmo prêmio, mas ganhamos na etapa local, regional e nacional. A gente começou a ter uma visibilidade nacional a partir daí. No ano de 2019, os jovens atendidos pelo projeto participaram de uma campanha a nível nacional do Conselho Federal de Química, chamado produzimos uma música chamada Rínica, né, que é Rima com Química, e essa música foi em homenagem aos 150 anos da tabela periódica e foi uma campanha a nível nacional. No mesmo ano, a gente lançou um videoclipe chamado 18 Razões pela Não Redução da Maioridade Penal, totalmente protagonizado pelos adolescentes, desde montagem de roteiro, captação das imagens e edição. E foi um vídeo que teve muita repercussão também, né, esse videoclipe. Ele foi exibido no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, e sem falsa modéstia foi o mais aplaudido, né? E aí, em 2020, a gente ganhou o selo de práticas inovadoras na educação pública do Distrito Federal. Eu fui indicado, né, junto com a Lilian Mello, que já passou aqui pelo seu canal, e com a Doane, né, fomos indicados, aí ficamos entre os 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação, né? Em 2021, a gente continuou nesse processo de reconhecimento, ganhamos o prêmio BSB 2060, o prêmio Cultura Brasília 60, e estamos aí na caminhada, né? Mas eu costumo dizer que o maior reconhecimento não são essas premiações, mas sim dar uma visibilidade positiva ao sistema socioeducativo, porque pouco se fala sobre o sistema socioeducativo, o pouco que a sociedade conhece é por meio dos programas sensacionalistas, que só colocam pautas negativas, só pauta o sistema socioeducativo quando tem uma tentativa de fuga, quando tem uma rebelião, quando tem um suicídio, quando tem um assassinato lá dentro, algo do tipo.
e não mostram que lá dentro tem profissionais de excelência, que tem meninos e meninas com muito potencial, e acho que o grande mérito do projeto foi justamente dar essa visibilidade positiva, né, mostrando que, ao contrário do que o imaginário social pensa, lá dentro não tem meninos e meninas problema, tem meninos e meninas com muitos problemas, mas eles são a solução, eles não são o problema. Só precisam de investimento, né? E às vezes as políticas públicas não vê o jovem da periferia para fazer investimento nas escolas. Às vezes a escola da periferia, ela só tem apenas o professor com giz, lousa e saliva. É verdade. E para além disso tudo, a gente precisa ressignificar a escola também. E quando eu falo nós, comunidade escolar como um todo, né? Nós, professores, os estudantes, os pais, os familiares, os servidores, a gente precisa ressignificar a escola. Eu atuei nas escolas regulares durante muito tempo, e do mesmo jeito que na minha época de estudante a escola não foi acolhedora comigo, eu percebo que ainda a escola, em muitos momentos, ela não é acolhedora com os nossos estudantes, né? Então, dando sequência aqui no nosso bate-papo, no sistema socioeducativo, quando eu comecei a atuar em 2015, eu primeiramente comecei a traçar um diagnóstico, era uma realidade que até então eu conhecia muito pouco, né? E o diagnóstico que eu tracei ali no primeiro semestre de 2015 foi bem triste. A primeira percepção que eu tive é que os jovens que lá estavam tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. A segunda percepção que eu tive, já dentro das minhas aulas de história, foi perceber que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. E aí que surgiu, né, o rap como ferramenta pedagógica. Eu costumo dizer, inclusive, que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica, foram eles. Eles me deram o caminho. Eu talvez tenha sido o camarada que teve a sensibilidade de, como diz Paulo Freire, perceber que eles não são copos vazios, que eles carregam letramentos com eles e com elas que muitas vezes nós professores não carregamos. E eles carregavam, né? Lá 80% deles se autodeclaram negros e negras. 100% deles são moradores das regiões periféricas do DF. Então, isso já quer dizer muito. Já mostra tanto que a nossa justiça é seletiva, né? Porque o jovem de classe média alta também fraciona, mas não vai parar lá, né? Já quer dizer muita coisa. Mas o perfil dos jovens que estão lá, né? Jovens 80% negros e negras, 100% moradores das regiões periféricas, né? Já mostra que um pouco da cultura deles. Aqui no DF, né, os jovens das periferias urbanas, eles têm como expressão cultural não só o rap como estilo musical, mas a cultura hip hop como um todo é muito presente na vida deles e delas, né? Então eles carregam essa potência com eles. E o que eu fiz talvez foi oportunizar com que essa potência fosse ainda mais amplificada, entende? Então eles deram o caminho, não fui eu que dei o caminho, né? E a coisa começou a acontecer de uma forma muito natural, sabe? Eles percebiam que eu também sou militante do movimento hip hop, sou produtor cultural, eles vinham bater papo comigo sobre uma música, etc. E eles começaram a trazer letras. Tinha jovem que trazia 20 letras de uma vez para me mostrar, e eu falei, caramba, isso é uma potência, isso não pode ir parar numa lixeira, numa lata de lixo. A gente tem que dar visibilidade para isso. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a baixar instrumentais de rap na internet, sem recurso nenhum. Pegava meu notebook e baixava. E como eu tenho um certo letramento musical, porque desde os 12 anos de idade que eu sou DJ, né? Eu também tive essa... Eu sempre gostei muito das várias linguagens artísticas, né? Apesar de eu não ter tido, e isso fez falta na minha formação, contato com instrumento, que eu amo música, mas não toco nenhum instrumento. Mas eu tive a oportunidade, por meio de alguns colegas, de aprender o ofício de DJ, né? Então eu tenho um certo letramento musical por isso. Então comecei a ajudar eles a encaixar essas rimas dentro do instrumental, e eles pegavam o meu pincel e fingiam que era microfone, e a coisa foi fluindo. E aí eu criei uma metodologia também,
porque o que acontece? É interessante, né? O público do canal é um público de educadores, e é importante frisar isso. Preparar uma aula para o sistema socioeducativo é completamente diferente. Você preparar uma aula para uma escola regular. Porque lá você precisa planejar sua aula de modo que você consiga atravessar a mente e o coração daquele adolescente naquele momento. Porque você não sabe se no próximo encontro você vai ter ele lá nesse próximo encontro. Porque lá é muito rotativo. Você entra numa turma hoje, você entra na mesma turma na semana seguinte, já é uma turma completamente diferente. Porque tem jovem que já foi liberado porque terminou de cumprir sua medida socioeducativa. Tem jovem que acabou de chegar para começar a cumprir sua medida socioeducativa. Tem jovem que foi transferido de turma ou de turno por problema de convivência, porque infelizmente isso é uma realidade também, né? Eles têm muita guerra entre eles, principalmente os meninos. Então, é impossível você dar sequências no conteúdo. Então, qual foi a minha estratégia, Josi? Eu peguei, aqui no Distrito Federal, nosso currículo em movimento, ele tem 3 eixos transversais, que são direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Então, eu peguei esses 3 eixos e comecei a pegar temas, a abordar temas dentro desses 3 eixos, perpassando, obviamente, fazendo as vinculações históricas, que é o meu componente curricular. Então, vou dar um exemplo só para você entender minha metodologia. Por exemplo, dentro do eixo diversidade, eu posso pegar vários recortes. Posso abordar, por exemplo, o recorte de raça. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a utilizar rap, videoclipe ou somente a música como pretexto para iniciar o debate, por esses jovens se identificarem com esse gênero musical. Então, por exemplo, questão racial no Brasil. Eu posso pegar, por exemplo, o Nego Drama dos Racionais MCs, que aborda essa temática. Ou Carta Mãe África, do Gog, que é um rapper aqui do DF, né, considerado poeta do rap nacional, que também aborda essa temática. Se eu for falar de violência contra as mulheres, feminicídio, eu posso pegar Rosas, do Atitude Feminina, que aborda essa temática, né, que é um grupo de rap aqui de Brasília também, de São Sebastião, que é uma região administrativa aqui do DF. Se eu for falar sobre prevenção aos comportamentos autodestrutivos, que é muito comum no sistema socioeducativo, né? Tem muita automutilação, muita ideação suicida, muita tentativa de suicídio. Então, é um local de extremo sofrimento, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, o Amarelo do Emicida, que aborda essa questão, né, do autocuidado, né, e prevenção dos comportamentos autodestrutivos. E aí, depois que a gente exibe esse rap, a gente começa a debater, né, um videoclipe ou somente a música ali com a letra, a gente começa a debater e eu começo a jogar mais elementos nesse debate para ir aumentando o repertório deles. E no final, eu deixo eles muito à vontade para manifestar as aprendizagens na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Aí muitos deles começaram a se expressar por meio de redação, outros por meio de desenho, outros por meio de poesia e uma grande maioria por meio de letras de rap. E aí eu, como produtor musical, costurei várias parcerias, né, principalmente com o Heitor Valente, que é um rapper que fez parte ali e faz parte do projeto, mas ele foi ali um dos fundadores do projeto Rap Comigo. Ele começou a fazer o processo de musicalização dessas letras, né, de produzir mesmo, fazer a produção musical, musicalizar essas letras desses meninos. E a gente falou, a gente não pode perder nenhum material, não é só a música. Todas as outras produções a gente tem que aproveitar, seja desenho, seja redação, seja o que for. E a gente começou a compilar e sistematizar, e já temos 3 livros lançados, já temos material para mais um 4º livro, já temos 4 CDs lançados, temos material para mais 5, 6 CDs aí que estão por vir, temos videoclipes, temos campanha publicitária, como eu disse para vocês. Então, assim, o projeto ganhou uma dimensão, né, que hoje ele é reconhecido não só no Brasil, como no mundo, né, virou referência mundial, inclusive. Então, assim, é muito gratificante, né, a gente vê os jovens se ressocializando de fato. Tem muitos jovens que começaram lá dentro com a gente, que hoje eles participam de atividades com a gente aqui fora, participando de seminários, simpósios, batalha de rima, slam de poesia, saraus, campanhas publicitárias, como eu disse, e tendo a oportunidade ainda de ter uma renda, porque essas atividades que eles participam, eles recebem cachê, né? E inclusive o próprio projeto, a gente hoje, com o fruto dessas
dessas premiações, a gente tem um aporte financeiro que a gente consegue remunerar esses adolescentes. Para você ter ideia, a gente tem sarau lá todo mês. E no sarau a gente sempre traz um egresso para se apresentar lá para os meninos, recebendo o cachê. Então ele volta lá para a unidade de internação, não mais como interno, mas como um jovem ressocializado, servindo de referência positiva para os jovens que ainda estão em processo de ressocialização e ainda recebendo cachê, né, para complementar a sua renda familiar e valorizando, obviamente, a arte que ele está produzindo ali. Então, hoje o projeto ele trabalha por meio de um tripé, tá? Qual seria esse tripé? O tripé seria o trabalho preventivo que a gente faz nas escolas regulares, porque a gente entende que, a gente percebeu, né, que a gente tinha que fazer um trabalho para evitar com que o jovem entre no ciclo infracional, porque depois que ele entra é mais difícil de romper. Então, a gente está, inclusive, retomando esse trabalho de preventivo agora, né, que a gente viveu esse momento de pandemia que a gente não estava podendo visitar as escolas regulares, mas em 2019 a gente visitou mais de 70 escolas fazendo esse trabalho preventivo e a gente retomou a agenda de visitas nas escolas regulares agora, esse ano de 2022, né? Aí nós temos essa primeira parte do tripé, né? A primeira perninha do tripé, que é o trabalho preventivo. Segunda perna do tripé é o trabalho de ressocialização, ali com jovens que estão cumprindo medida socioeducativa. E a terceira parte do tripé é justamente esse acompanhamento de egressos, que a gente também, em um determinado momento do projeto, a gente sentiu essa necessidade. Porque utilizando até as palavras dos próprios jovens que são atendidos pelo projeto, eles falavam assim: poxa, professor, quando a gente está lá dentro da unidade de internação, vocês até conseguem pesar na nossa mente, né? A linguagem deles, pesar na nossa mente. Só que quando a gente sai, a gente volta para o mesmo ciclo, né? De negação de direitos, o mesmo ciclo de violência, que é muito difícil de romper. Então a gente começou a ouvir isso dos próprios adolescentes que terminavam de cumprir a medida socioeducativa. A gente falou, cara, a gente precisa fazer esse trabalho de acompanhamento de egresso. E foi uma percepção muito triste que a gente teve também da falência completa do Estado, né? Não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egresso. Então a gente fica ali, né, com um trabalho de formiguinha, tentando tapar esses buracos que o Estado deixa, né? Mas lembrando que isso é uma função que tinha que ser realizada pelo Estado, né? E nosso papel também é denunciar essas violações e essas negações de direitos para esses jovens, que são, né, que que já tiveram essas violações, essas negações desde a primeira infância e que permanecem na adolescência, né? E aí, eu acho que essa é o lado do projeto hoje que me gera mais satisfação, sabe? A gente vem conseguindo um êxito nesse acompanhamento de egresso, Josi, muito bacana. Entre as meninas, a gente tem quase 100% delas não reincidiram no ato infracional. Para você ter ideia, de 2015 para cá, já 7 anos de projeto, apenas uma jovem que foi atendida pelo projeto reincidiu. Então é quase 100% de não reincidência no ato infracional entre as meninas. Entre os meninos, a gente não conseguiu esse sucesso todo, né? Os meninos, eles estão, digamos assim, até culturalmente mais enraizados nessa questão da vida infracional. Mas a gente vem conseguindo resultados excelentes, tem muitos jovens que estão participando das atividades com a gente, estão conseguindo se ressocializar. E eu acho que isso não tem prêmio que pague. Essa é a maior premiação para qualquer educador. Nossa, esse projeto aí é maravilhoso mesmo, muito bom. Como você falou, as políticas públicas, elas deixam a desejar. Por isso que os jovens chegam onde não deveria chegar, né? Porque se tivesse uma política pública que interferisse, vamos dizer assim, né? Para que esse jovem não caísse lá, nós não teríamos tantos jovens. Sem dúvida. Acho que é um ponto que você tocou aí, que eu ia falar e acabei, né, seguindo por outro caminho. Mas o que acontece? Quando eu falei do perfil desses adolescentes, né, 80% se autodeclaram negros e negras, 100% moradores de periferia, ainda tem uma outra característica importante. Quando eles entram na unidade de internação, quando eles dão entrada, a grande maioria, pode botar em 90%, chega lá com 14, 15 anos de idade.
a grande maioria, 14, 15 anos de idade. Só que eles já estão sem frequentar a escola há muito tempo. A grande maioria também deixou de frequentar a escola no 6º ano do ensino fundamental, lá com 11, 12 anos de idade. Então ele deixa de frequentar a escola com 11, 12 anos de idade e lá 2, 3 anos depois ele começa a vida infracional. Quem está dizendo isso não é o professor Francisco, são os números, tá? Então, isso já é um dado muito importante para a gente refletir. Quanto maior a escolarização dos nossos adolescentes, menor a chance deles entrarem para a vida infracional, né? Então, se tiverem jovens que estão assistindo esse nosso bate-papo, o conselho que eu posso deixar para vocês: sigam a escolarização de vocês. Quem está no ensino fundamental, conclua seu ensino fundamental. Quem está no ensino médio, conclua o ensino médio. Depois procura um curso técnico, procura uma faculdade. Sigam a vida escolar de vocês, que quanto maior a escolarização de vocês, menor a chance de vocês entrarem na vida infracional. E aí vamos falar dessa questão da evasão, que eu toquei contando minha história pessoal também, e a questão da escola muitas vezes não ser acolhedora. A gente precisa refletir sobre as nossas escolas regulares. Da mesma forma como eu não me sentia acolhido na minha época de estudante, quando eu dava aula nas escolas regulares, eu percebia meus alunos também não se sentirem acolhidos. E aqui, Josi, o uso do boné é um ato político. É um ato político. Eu comecei a usar o boné nos espaços onde eu vou, onde eu falo, a partir do ano de 2010. Eu atuava numa escola aqui, perto onde eu moro, né, aqui no Recanto das Emas. Atuei lá durante 5 anos. Eu entrei lá no ano de 2008, só que no ano de 2010 aconteceu um fato que me marcou enquanto educador. A escola, ela tomou uma decisão arbitrária, sem consultar a comunidade, né, escolar, alterando o regimento escolar, e nessa alteração eles proibiram que os estudantes entrassem na escola usando qualquer tipo de adereço na cabeça, boné, gorro, chapéu, seja lá o que for. Nisso, eu tinha uma aluna que ela ia de touquinha para a escola. Mesmo nos dias de muito calor, ela ia de touquinha para a escola. Por conta da nossa sociedade racista. Ela tinha um cabelo bastante crespo, né? E ela tinha vergonha do cabelo dela. E quando a escola tomou essa decisão arbitrária, infelizmente essa jovem parou de frequentar a escola. Muitos vão dizer que ela evadiu. Aí entra aquela discussão que eu puxei no início. Será que ela evadiu ou será que ela foi expulsa de uma forma indireta? Né? A expulsão não se dá só na canetada. Ela se dá também quando a escola deixa de acolher. Infelizmente, eu não tive mais notícia dessa estudante. Ela pode ter sido mais uma a ser recrutada pelos camaradas que estão ali na esquina. Né? Que o cara que está na esquina, ele só quer recrutar mais um ou mais uma. Ele não está preocupado se o jovem usa boné ou se não usa. Se o jovem tem brinco na orelha, se não tem. Se tem tatuagem, se não tem. Não está preocupado com a cor da pele. Não está preocupado se anda de chinelo, se anda descalço ou anda de tênis. Não está preocupado com nada. Ele acolhe. Quando a escola deixa de colher, a rua acolhe. Só que, infelizmente, acolhe com uma finalidade que não é legal. E esse jovem pode acabar parando lá onde eu dou aula, que é um local de extremo sofrimento. Quando eu passo nas escolas regulares para fazer a fala com os estudantes, eu mostro isso. Porque quando eu dei aula nas escolas regulares também, Josi, eu via aquele adolescente que estava ali flertando com o mundo do crime romantizar esse mundo. Reproduzir falas do tipo: eu vou partir para o arrebento mesmo porque não dá nada, porque eu sou de menor. Ou, se der é pouca coisa, porque essas unidades de internação é hotel. Eu via diariamente jovens reproduzir esse tipo de fala. E eu, quando eu chego nas escolas regulares, eu venho justamente desconstruir essas falas. Porque, primeiro, esse papo de não dar nada não existe. Né? No Brasil, muitos sabem que a maioridade penal é a partir dos 18 anos, mas uma grande maioria não sabe que a responsabilização penal é a partir dos 12 anos. Então, o jovem ali que está nos anos finais do ensino fundamental, que já tem mais de 12 anos, ele já responde pelos seus atos. E se eles entrar nessa vida infracional, ele pode parar lá onde eu dou aula, que é um local de extremo sofrimento.
pode ficar de 6 meses a 3 anos lá. Né? E esse papo de que lá é hotel é outra falácia. Quem reproduz essa fala não tem noção do que é lá dentro. Então é um local de extremo sofrimento. É um local que eles ficam lá 3 adolescentes no cubículo de 3x3, ali com os local para fazer suas necessidades do lado da cama, né? Um local insalubre, onde quem fala que é hotel não tem a mínima noção, né? Que qual hotel que você se hospeda, que você, por exemplo, para receber uma visita, essa visita tem que passar por uma revista vexatória, de ficar completamente pelado, se agachar 3 vezes no espelho, né? Se agachar diante do espelho, etc. Qual hotel que você frequenta, né? Que os hóspedes que lá estão também estão se automutilando, estão tendo a ideação suicida, estão amarrando a Teresa no pescoço e atentando contra a própria vida, né? Então, que hotel é esse? Então, vem dar um choque de realidade, desconstruir essas falas, né, romantizando a vida infracional e mostrando que, por mais que a nossa escola tenha problemas, e ela tem de fato, ela ainda é o espaço, principalmente para nós que somos de origem periférica, que pode ser uma possibilidade de ascensão social, que a gente possa, né? A gente sabe que a mobilidade no nosso país é muito pequena, a mobilidade social, mas se a gente tem, quem é de periferia, se tem ainda uma pequena oportunidade de mobilidade social, de ascender socialmente, ainda é por meio dos estudos. Então a gente vem fazer essa fala com esses adolescentes e essas nossas intervenções têm sendo muito ricas, né? Quando a gente fala mesmo dessa questão das automutilação, dos comportamentos autodestrutivos, já teve colégio que a gente foi fazer intervenção que no final vem um grupo de adolescentes e entregou as lâminas pra gente. Porque eles se automutilavam e falaram que a partir daquele dia eles não iam mais se automutilar. Eu até me emociono quando eu lembro disso, sabe? Então são intervenções que vêm surtindo muito efeito. E isso me alegra bastante, sabe? Então, acho que nós, enquanto educadores, se eu posso deixar uma mensagem para nós educadores, é para a gente, e nós, enquanto comunidade, né, que eu falei isso da comunidade também escolar, a gente tem que assumir o compromisso de tornar nossa escola mais acolhedora para todas e para todos. Porque eu citei o exemplo dessa jovem que ia de touquinha para a escola, mas eu poderia citar N exemplos. Eu poderia passar aqui, a gente já está no finalzinho da tarde, a gente podia virar a noite aqui eu contando casos similares a esses, né? De jovem que não se sentia acolhido porque professava uma fé numa religião de matriz africana, ia com um cordãozinho de continha e era motivo de chacota dos colegas, muitas vezes até chacota de servidores, de educadores, e deixava de frequentar a escola por conta disso. O jovem homoafetivo muitas vezes não se sente acolhido no ambiente escolar, né? O jovem que mora, né, nos conglomerados suburbanos, que, né, muitas vezes ali esgoto a céu aberto, para chegar na escola passa ali quando chove por lama, por tudo, aí chega na escola é apelidado lá do pé de Todd, do carroceiro, disso, daquilo. Como que esse jovem vai ter vontade de ir para aula, né? Então, muitos desses jovens que abandonam lá a escola, muitos sim por extrema vulnerabilidade, alguns também acabam não sendo a prioridade da família. A escolarização acaba não sendo a prioridade da família porque quer que o jovem trabalhe desde muito cedo para complementar a renda familiar. A gente também não pode ignorar, principalmente no momento que a gente está vivendo, que a gente está com 15 milhões de desempregados. Então, boa parte dos lares, né, brasileiros hoje, o estudo não está sendo tratado como prioridade. Prioridade é botar comida na geladeira, que a geladeira está vazia. É botar, né, comida na despensa. E aí o estudo acaba não sendo prioridade para essas famílias, né? E lá, cara, são jovens, como eu disse, de extrema vulnerabilidade. Lá tem jovens que não tem nem familiar para ir visitar. Tem jovens que a família toda está sobrevivendo da economia do tráfico e está todo mundo na tranca, seja no sistema socioeducativo, seja no prisional, né? Porque tem um livro que eu quero até indicar para quem está nos escutando, um livro
de um autor estadunidense, Michelle Alexander, que o nome é A Nova Segregação, que apesar de retratar a realidade dos Estados Unidos, quando a gente lê o livro, a gente vê que não é muito diferente daqui, né? Que o cárcere virou a segregação dos tempos modernos, né? Porque só vai parar de trás das grades os pretos, os pobres e os periféricos. Como diz o Eduardo Tadeu, que é um rapper, né? Daí de São Paulo, facção central, ele tem um livro chamado A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. Ele mostra que o que a gente vive é nada mais, nada menos que a criminalização da pobreza. O que a gente vive no nosso país é a criminalização da pobreza. E a gente vive uma guerra não declarada. E que nessa guerra não declarada, quem mais está morrendo é a nossa juventude, também preta, também pobre, também periférica. E são números de guerra. Se você pega o número do extermínio da nossa juventude, são números de guerra, né? E eu acho que, como diz o Paulo Freire, a educação por si só, ela não transforma o mundo, mas sem ela tampouco o mundo muda. Então, com certeza, a escola é um desses pilares de transformação. Porque se a gente está tendo direitos negados para a nossa população, e em especial para a nossa juventude, é por meio da educação que a gente vai fazer com que essa juventude tenha essa tomada de consciência de que eles estão tendo direitos violados, que eles estão tendo direitos negados ou ofertados de forma precarizada. E a partir dessa tomada de consciência que a gente vai pensar em ações coletivas para superar toda essa desigualdade, porque eu não acredito em paz sem justiça social. A gente precisa ter justiça social. Eu estou falando aí já como mediador social, né, que eu trabalho com cultura de paz. Eu não acredito em paz sem justiça social. Então, eu acho que a educação tem esse papel, e a cultura também tem esse papel, de fazer com que o jovem não naturalize essas violações de direitos. Que ele tenha essa tomada de consciência, que ele está tendo direitos violados, que ele está tendo sua cidadania ferida, e a partir daí a gente pensar em ações coletivas para mudar e transformar essa realidade. Eu gostaria que você falasse o que deveria mudar na educação. Olha, a gente está aí no ano de 2022, inclusive vou participar de uma atividade numa escola em Taguatinga, que é outra região periférica aqui do Distrito Federal, que eles estão fazendo uma intervenção lá da Semana de 2022, Arte da Quebrada, né? Em referência, em alusão aí à Semana de Arte Moderna, né? Está completando 100 anos. Eu acho que está faltando a gente valorizar o modo de ser, agir, vestir, falar dos nossos estudantes. Porque eles precisam se sentir acolhidos. Acho que faltou isso na minha escolarização, sabe? Tudo que representava a cultura de nós jovens periféricos era criminalizado no ambiente escolar. Era criminalizado. A música que a gente gostava era criminalizada, a nossa forma de vestir era criminalizada. E eu acho que isso acontece em maior ou menor grau até os dias de hoje, né? Então, acho que a escola ela tem que... acho que o primeiro passo para isso tudo é democratizar as relações no ambiente escolar. Parar de hierarquizar. Esses alunos têm que... Quando o ambiente é democratizado, todas as vozes são escutadas. E essas vozes desses adolescentes precisam ser escutadas. Que quando eles se sentirem partícipe com poder de voz, com poder decisório dentro do ambiente da escola, ele vai ter mais carinho pela escola. Ele vai ter mais zelo pela escola. Ele vai ter mais cuidado pela escola. Ele vai se sentir acolhido. Ele vai gostar de estar naquele ambiente. Acho que faltou um pouco disso para mim na minha época de estudante. Eu, por vezes, não gostava de estar na escola. E era uma relação bem conflituosa, porque ao mesmo tempo que eu sabia, eu sempre tive muito isso, né? Porque eu só tinha minha mãe por mim e pelo meu irmão. E eu sabia, eu ficava com isso na mente. Poxa, minha mãe não vai ficar para semente. Minha mãe ainda está viva, né? Ainda bem que ela ainda está viva. Mas o meu pai se foi recentemente, vítima da Covid, inclusive. Então eu sempre tive isso, que a escolarização seria o caminho que eu poderia, né,
né? Dá uma tranquilidade para minha mãe, que a gente sabe que eu, como pai, né, eu só vou ter tranquilidade quando eu sentir que meus filhos são de fato emancipados, né? E eu queria conquistar essa emancipação. E eu sabia que a escola era o caminho, mas ao mesmo tempo eu não me sentia acolhido. Eu não tinha vontade de estar no ambiente escolar. Então acho que o que precisa mudar na escola é isso. Claro que tem vários outros problemas, né? A gente sabe que a educação no Brasil, no discurso todo mundo fala que é prioridade, mas na prática isso não é refletido. A gente, quando eu fui indicado entre os 50 melhores professores do mundo em 2020, eu acabei me tornando embaixador da VARC Foundation aqui no Brasil, né? E a VARC, ela fez uma pesquisa com 30 países, né? Para saber, né, sobre o prestígio social de nós educadores. E a gente ficou em último lugar. O Brasil ficou em 30º lugar. De 30 países pesquisados, é onde nós educadores temos menos prestígio social. Né? Então, a educação ela precisa ser valorizada, o educador precisa ser valorizado, os educandos precisam ser valorizados. Acho que a pandemia ela veio para mostrar um pouco disso também, né? Porque quando a comunidade se viu sem a presença física do professor ali cuidando e educando, né, as crianças e os adolescentes, acho que os pais e a comunidade escolar como um todo perceberam que o nosso papel é fundamental, que o nosso papel é indispensável, que por mais que a aula ali virtual, né, a aula remota, possa ter algum efeito, o contato professor-aluno nada vai substituir, tecnologia nenhuma vai substituir esse contato, essa relação aluno-professor. E eu anseio que, de fato, nós, que isso é responsabilidade nossa também, que a gente coloque pessoas nos espaços de poder que, de fato, tenham um compromisso com a educação, não só no discurso, que chega de discurso. A gente quer, na prática, um ambiente que seja acolhedor para os jovens, com o que tem de melhor tecnologia, acabar com esse apartheid tecnológico também, que isso veio mostrar muito nesse período pandêmico. Quem mais ficou prejudicado foram os estudantes periféricos, que não têm acesso a um computador, que não têm acesso a um notebook, que não têm acesso a um smartphone, né? Então, acabar com esse apartheid tecnológico. Nossos estudantes merecem tudo de bom e do melhor. Se tem a melhor tecnologia de ponta, tem que botar tecnologia de ponta. Temos que botar formação inicial e continuada de qualidade para nós educadores, com plano de carreira, com valorização do profissional da educação, que aí eu tenho certeza que quando isso acontecer, obviamente que com injeção de várias outras políticas públicas que devem seguir também, não só a educação, mas saúde de qualidade, emprego, moradia, renda, a gente vai ter menos unidades de internação, a gente vai ter menos presídios, né? E isso é um debate interessante para a gente fazer também, sabe, Josi? Porque os países que investiram no estado de bem-estar social, eles estão colhendo os frutos disso, né? Se você pegar, por exemplo, a Suécia, eles fecharam 4 presídios só no ano de 2014, por falta de detento. A Holanda, 2 anos antes, 2012, fechou 8 presídios por falta de detento. Eles têm a fórmula mágica da paz? Não, eles só souberam direcionar suas políticas públicas, né? Eles fizeram com que os direitos e serviços fundamentais chegarem para todos e não para a minoria privilegiada, como acontece aqui no Brasil. Então, lá na Suécia, por exemplo, o filho do trabalhador e o filho do patrão estudam na mesma escola, que é uma escola de qualidade. O filho do trabalhador e o filho do patrão frequentam o mesmo hospital, que é um hospital de qualidade. Lá todo mundo tem emprego, com renda digna, moradia, né, saneamento básico. Então, quando você tem todos esses direitos fundamentais garantidos, você vai entrar na vida infracional para quê? Não é verdade? E aí, os números mostram isso. Né? E aqui no Brasil a gente fez o contrário. A gente apostou na política, em vez de a gente apostar na política de bem-estar social, né, no estado de bem-estar social, a gente apostou na década de 90 num tipo de política de segurança pública chamada tolerância zero.
que era o Tolerância Zero? Lá na década de 90, né? Fernando Henrique Cardoso, inclusive aqui no Distrito Federal teve governador eleito com esse discurso, né? A menor infração você põe na tranca, encarcera. A promessa dessa política, Josi, era que essa política ia trazer uma sensação de segurança para a população. Só que com o passar dos anos, nada disso aconteceu. Pelo contrário, hoje a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, a gente só fica atrás dos Estados Unidos e da China, e a sensação de insegurança só aumentou. Só aumentou. Né? Então mostra que o caminho não é esse. Então a gente precisa romper. Olha só, a gente já está em 2022 e a gente continua insistindo nessa política falida. E pior, que a gente ainda está aprofundando essa política com o discurso do bandido bom é bandido morto, né? Que o bandido bom é bandido morto é sempre o preto, pobre e o periférico, porque o colarinho branco sempre está ileso. Né? Então a gente teve um aprofundamento de uma política falida. Então a gente precisa colocar nos espaços de poder agora alguém que realmente tenha compromisso em promover o estado de bem-estar social e com a educação sendo de fato prioridade. Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria ser professor? Olha, apesar de todas essas pedrinhas, né, no caminho que a gente tem, essas pedras no caminho que a gente tem, a gente sabe que é árduo, né, não é fácil ser professor no Brasil, eu não me vejo em outra profissão, não. E tem um poeta da literatura marginal que eu sou super fã, né, Sérgio Vaz, que ele tem um livro chamado Colecionador de Pedras. E eu me sinto um pouco de um colecionador de pedras, né, sendo educador num país que não valoriza a educação. Mas é seguir em frente, né? As pedras estão no caminho, a gente vai tirando, vai desviando e vai caminhando. Forte e perseverante aí na caminhada. Não me vejo em outra profissão, não, Josi. O que é ser professor nos dias de hoje? Ser professor, na minha opinião, é acreditar, perseverar, é acreditar na transformação, é o não conformismo, sabe? É um pouco de indignação também, sabe? Eu vou usando o Vaz de novo, né? Vou parafrasear o Sérgio Vaz de novo. O Sérgio Vaz, ele diz que ele se tornou poeta por ser covarde, porque ele não tem coragem de pegar em arma e fazer revolução. E aí ele resolveu fazer revolução com a poesia. Talvez eu seja um pouco de Sérgio Vaz, só que eu faço a revolução com pincel, com conhecimento, né? Em vez de batalhar nos campos de guerra, eu batalho na disputa de narrativa, né? Então acho que ser professor no Brasil é um pouco disso, né? De perseverar um pouco, de esperançar, de querer essa ânsia de mudança, essa ânsia de transformação, o não conformismo. Para finalizar, você pode deixar uma mensagem para professores, estudantes, toda a comunidade escolar? Acho que para os estudantes que estão nos escutando, sigam a caminhada de escolarização de vocês, que ainda com todos os problemas que nossa escola tem, na escola que eu falo enquanto instituição, na escola A, nem B, nem C, né? A instituição escola, ela tem sim vários problemas, mas ela ainda é, principalmente para quem é filho da classe trabalhadora, quem é morador de periferia, ainda é a possibilidade que nós temos de uma mínima mobilidade social, uma mínima ascensão social, certo? E para a comunidade escolar como um todo é justamente a gente tornar o ambiente escolar cada vez mais acolhedor para todas e todos, e isso é compromisso de cada um e cada uma, né? Para que a gente não tenha mais jovens sendo expulsos de forma indireta, como eu disse, que eu não acredito nesse termo evadir, sendo expulsos de uma forma indireta e de repente sendo tentado pelas esquinas da vida, né? Para se inserir aí na vida infracional. Então, eu costumo dizer, né, que a piada, o apelido, ele só tem graça, ele só é a piada, só é apelido se ele tiver graça para os dois lados. Se ele tiver graça para um lado só, não é piada, não é apelido. É agressão, é violência, é tentativa de diminuir o outro e muitas vezes tentativa de desumanizar o outro. Principalmente essas piadas e apelidos de cunho discriminatório e preconceituoso, né? A gente percebe muito até características em comum
desses apelidos, dessas piadinhas de cunho preconceituoso que são reproduzidos com muita frequência no ambiente escolar e são motivos de muitos jovens perderem a vontade de estar no ambiente escolar, né? Então, por exemplo, você vê ali, o cara quando é racista e ele quer diminuir uma pessoa negra, ele chama de quê? Macaco ou macaca, ou seja, dando características animais a um ser humano, tentando desumanizar o outro. Quando o camarada é machista e ele quer diminuir as mulheres, ele chama de galinha, vaca, piranha, mais uma vez dando características animais a um ser humano, desumanizando o outro. Olha que cruel isso, né? Quando a pessoa é homoafetiva, geralmente é chamada de quê? Viado. Mais uma vez dando características animal a um ser humano, tentando desumanizar o outro. A pessoa tem sobrepeso, baleia. Mais uma vez a gente percebe essas características comuns de querer diminuir, de querer inferiorizar, de querer desumanizar o outro. E a gente precisa fazer o exercício da alteridade, se colocar no lugar do outro. Como é que a gente ia se sentir se isso fosse com a gente? Você poderia aguentar um dia, você poderia aguentar 2, você poderia aguentar 3, mas você aguentar o ano todo? Ninguém tem sangue de barata. E aí, muitos jovens estão deixando de frequentar a escola por conta disso. Então é compromisso nosso, de cada um e cada uma, de não reproduzirmos mais esses tipos de preconceitos que são os mais cruéis, né? Que no Brasil a gente tem essa característica dos preconceitos se manifestarem por meio da piadinha, por meio do apelido, e muitas vezes a gente ainda coloca a culpa na vítima, fala que é mimimi, né? Tá muito comum dizer que é mimimi. Então o cara está sendo violentado e ele ainda é culpado por ser vítima. Então é um absurdo o que acontece aqui no Brasil, é covarde, né? Eu lembro, Josi, não sei se minha fala está ficando longa, mas é interessante falar disso. A escritora Eliane Cavalheiro, ela tem um livro chamado Do Silêncio do Lar, O Silêncio Escolar, que foi a tese de mestrado dela, e eu tive a oportunidade de ir no lançamento desse livro, aqui em Brasília, na EAP, Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. E a Eliane Cavalheiro, ela não mora mais no Brasil, né? Ela mora nos Estados Unidos. Ela casou com aquele ator de Hollywood, o Danny Glover, e ela mora em São Francisco, nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ela. Eu perguntei, o livro dela, ela fala sobre o racismo na educação infantil, né? A tese de mestrado dela é sobre o racismo na educação infantil. Ela observava ali que as professoras, no trato com as crianças de educação infantil, elas diferenciavam as crianças brancas das crianças negras, né? Quando a criança branca chegava lá com a tarefinha, recebia 1001 elogios, você recebia o afeto, o carinho, pegava no cabelo, nossa, você é linda, etc, etc. E quando a criança negra ia lá entregar o deverzinho, recebia um elogio seco, sem carinho, sem afeto, sem contato, né? E a criança ficava ali esperando esse carinho, esse afeto, esse contato. E aí, quando eu fiz uma pergunta para ela, eu perguntei, Eliane, qual a diferença do racismo estadunidense para o racismo no Brasil? E olha o que ela me respondeu. Ela falou, olha, Francisco, nos Estados Unidos, eu me sinto com a arma apontada para minha testa o tempo todo. Só que no Brasil é pior, porque eu me sinto com a arma apontada para as minhas costas o tempo todo. Lá, eu sei quem é o racista. Eu sei quem é o cara que discrimina. Lá é escancarado. Aqui o racismo é covarde, é velado. Ele se manifesta no que eu acabei de falar. Na piadinha, no apelido, né? E as pessoas naturalizam, como se aquilo fosse normal. E a gente não pode naturalizar. A gente não pode ser cúmplice. Porque silêncio é cúmplice da violência. Então também não basta não ser racista. Ou não basta você ser contra as várias formas de discriminação. Você tem que lutar contra essas formas de discriminação. Então, vocês que estão me escutando, se você vê um coleguinha praticando, fazendo uma piada de cunho preconceituoso, colocando um apelido de cunho preconceituoso em algum colega, você não pode compactuar daquilo, você não pode rir daquela piada, porque senão você vai estar sendo cúmplice. Eu acho que cabe a todos nós, enquanto comunidade escolar, tornar esse ambiente mais acolhedor, para, como eu disse, ter menos jovem sendo expulso de forma indireta e menos jovem também adentrando o sistema socioeducativo. Então é essa mensagem
que eu deixo para todas e todos. Então, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Projeto Rap, eu não tenho páginas pessoais nas redes sociais, tá? Só do projeto. Então, a gente tem o nosso canal no YouTube, só procurar lá Projeto Rap DF no YouTube, e nós temos páginas nas redes sociais também. Tá? Instagram, Facebook, Twitter, é só procurar @Projeto Rap DF. Nós temos também o nosso site, www.projetorap.com, e para finalizar também, né, vocês podem fazer o contato por e-mail. Nós temos o nosso e-mail institucional também, Projeto Rap UISM, UISM, que é a Unidade de Internação de Santa Maria, @gmail.com. A gente também pode continuar esse bate-papo aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode mandar e-mail ou chamar lá no Instagram, no Facebook, que a gente responde com o maior carinho também. Então, já para as considerações finais, Josi, eu estava falando da psicologia social, né? Tem uma expressão que foi cunhada pela psicologia social chamada indignação narcisista. E muitos de nós, a gente sofre dessa indignação narcisista sem se dar conta, né? Esse termo é inspirado mesmo no Narciso, né? Da mitologia grega, que é aquele personagem da autoadmiração, né? Que, inclusive, ele acabou morrendo porque viu sua imagem refletir ali numa lagoa, e ele foi nadar atrás da própria imagem, escutando o deus Eco chamar o nome dele, e ele acabou morrendo pelo excesso de ego ali, né? De vaidade exacerbada. Então, o que é esse termo indignação narcisista? É quando você só se indigna quando o preconceito te atinge. Mas quando o preconceito não te atinge, você não dá a mínima. Muitas vezes, pelo contrário, você faz reproduzir esse preconceito. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é negra e ela se indigna com o racismo porque o racismo atinge ela. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa é homofóbica, fica fazendo piada com as pessoas homoafetivas. Ela é, muitas vezes, machista, trata mal as mulheres, né? Se sente superior às mulheres, se sente dono da companheira, né? Trata a companheira como um objeto, um dote, né? Enfim. E o contrário também, às vezes você tem um cara que ele é homoafetivo, ele se indigna com a homofobia, mas ao mesmo tempo ele é racista, ao mesmo tempo ele é classista, né? Ele tem aversão a quem vem do gueto, a quem é periférico, e por aí vai. Então a gente não pode cair nessa armadilha da indignação narcisista. A gente tem que se indignar contra toda e qualquer forma de opressão, mesmo que essa opressão não nos atinja. Porque essas lutas, né? Eu costumo dizer que as várias formas de discriminação, elas são apatias sociais. E para a gente se curar dessa apatia social, a gente tem que se curar individualmente. E para a gente se curar individualmente, a gente tem que levantar o dedo e admitir que está doente. Porque a gente só busca terapia para curar de qualquer apatia se a gente admitir que está doente. Porque senão a gente não busca essa terapia. Então, o primeiro passo é a gente admitir que a gente está doente, enquanto sociedade, e a gente buscar essa terapia para a gente não reproduzir mais essas formas de preconceito. E como, né, eu disse que eu acredito muito nesse casamento de educação e cultura, então eu vou finalizar por meio de uma poesia, que eu vou, na verdade, ressignificar essa poesia do Bertolt Brecht, né? Uma poesia chamada Intertexto, que eu vou modificar trazendo um pouco do que eu debati aqui com vocês, né? Vou modificar um pouco a poesia dele. Mas é uma poesia que ele fez para denunciar o Holocausto, né? Da Alemanha nazista, do Hitler, que vitimou aí mais de 6 milhões de judeus e etc. Comunistas, negros, homossexuais e por aí vai. Então, ressignificando aí a poesia Intertexto do Bertolt Brecht, vamos lá, vamos começar assim. Primeiro, eles vieram buscar os judeus. Eu não dei a mínima, nunca fui judeu. Depois eles vieram buscar os negros. Mais uma vez não me importei. Tenho a pele clara. Depois vieram buscar os homossexuais. Mais uma vez eu não me importei. Eu sou heterossexual. Até que vieram me buscar. E já não tinha ninguém para lutar ao meu lado. Então,
todas e todos vocês que estão me assistindo. Pegaram a visão? Se a gente não se indigna quando um colega nosso está sendo vítima de alguma forma de opressão, quando a gente for a vítima, ninguém vai ligar também. Então, o combate a qualquer forma de discriminação, o combate a qualquer forma de violência, ele tem que ser um compromisso social. É uma luta de todas e todos. A luta antirracista não é uma luta da população negra. A luta anti-homofobia não é uma luta dos homoafetivos. A luta anti-machismo, anti-patriarcado, não é uma luta das mulheres. É uma luta de toda a sociedade. Só assim a gente vai transformar nossa sociedade, vai transformar nossa escola para tornar nossa sociedade mais acolhedora e a nossa escola mais acolhedora, porque a nossa escola também é uma micro-representação da nossa sociedade. E a gente tem que pensar a educação também para além dos muros da escola. Então é isso. Obrigado pelo espaço, viu, Josi? Gratidão por você ter participado, muito obrigada mesmo, uma história linda, seu projeto maravilhoso, que esse projeto deveria ser uma política pública no Brasil. A gente luta para isso, para que se torne primeiro política pública a nível local, né? E quem sabe, né? Quem sabe. Sucesso e um abraço e um beijo afetuoso aí a todas e todos que acompanharam o nosso bate-papo. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Josi. Abraço.